Meu nome é Pamela Barros, sou bolsista IC da Unirio. O nome do meu projeto é Cenários Estáticos sobre a prática assistencial na atenção hospitalar para a identificação de riscos. Temos como pesquisadora a Vanessa de Almeida Ferreira Correia, do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública, e como orientadora a Renata Flávia Abreu da Silva, do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, todos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Vamos começar falando sobre a Política Nacional de Segurança do Paciente, que é instituída pela Portaria 539, de 1º de abril de 2013, que tem como objetivo geral a necessidade de contribuição para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos do território nacional. Então, enfatiza-se a sensibilização desses profissionais atuantes, sendo docentes e discentes também. E colocando um foco nos docentes, porque eles contribuem para a formação dos profissionais, sendo no técnico, na graduação ou até mesmo na pós-graduação. O documento referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele traz importantes assuntos sobre o ensino e segurança do paciente. Relacionado à pós-graduação, fala-se sobre a necessidade de constituir grupos multiprofissionais nas instituições de saúde, e que esses profissionais eles cursem especializações sobre o tema. Já no contexto da graduação, referencia-se o Guia da Organização Mundial de Saúde, da OMS, para a organização do currículo base, na segurança do paciente. Então fica aí a pergunta, como são identificados os riscos associados à assistência à saúde na atenção primária e na atenção hospitalar por profissionais de saúde, docentes e discentes, considerando as questões previamente contextualizadas. O projeto tem como objetivo desenvolver os cenários estáticos que representem a prática assistencial na atenção hospitalar, e sempre lembrando com foco na identificação de riscos e no contexto de segurança do paciente, por profissionais da saúde, por docentes e pelos discentes. E essa perspectiva, docente, ela foi relatada em uma pesquisa em uma universidade, que relatava sobre o reconhecimento desses riscos clínicos que foi já ocorrido durante a graduação, e foram identificados alguns desafios e ressaltado que seja necessário, de extrema necessidade, o preparo dos professores e de recursos disponíveis para que o ensino seja promovido em todos os contextos de formação, sendo a nível técnico, graduação ou até mesmo pós-graduação. Então, trata-se de um estudo exploratório, com prospectivo e de abordagem quantitativa, que foi realizado com base na elaboração de um cenário estático, um cenário virtual, e a elaboração desse cenário, ela se deu por meio das seguintes etapas. Foi feita uma ambiência no local de ocorrência, da prática assistencial. Foi feita uma busca em base de dados sobre os incidentes já ocorridos, relacionados à prática assistencial também. E depois dessa identificação, foi realizada uma tempestade cerebral em reuniões do grupo de pesquisa para delimitar essas situações de risco a serem consideradas. Vale ressaltar também que o cenário foi todo elaborado utilizando a ferramenta online, que é o aplicativo Canva, com base nos riscos, nos resultados achados na ambiência no local de ocorrência assistencial.
Né? Essa ambiência foi realizada no Hospital Universitário Grafenegili, né, em 2 setores distintos, uma enfermaria e um hospital dia, né, que são para pessoas que entram no mesmo dia, operam e já são liberadas. Né? Foi feita uma observação dos riscos, que eu vou mostrar no próximo slide, um quadro com alguns dos riscos que foi encontrado, né, que foi usado como base para a realização do cenário. Né? E a gente tem aqui umas estratégias para a identificação dos riscos, que é o brainstorm, checklist, espinha de peixe e os 5 porquês. A gente usou mais o brainstorm, né, para poder avaliar o ambiente e conseguir identificar os riscos que seriam mais necessários para, né, para elaboração do nosso projeto. Então, algumas situações observadas foi a ausência de registro de administração dos medicamentos, né, na prescrição médica, e isso pode acontecer do paciente tomar a mesma dose da mesma medicação, né? Ausência de pia para a higienização das mãos, ocorre o risco de infecção, o profissional sem máscara, uso de EPI em local inadequado, o profissional reencapar a agulha, né, após o procedimento, seja qual for, procedimento invasivo, o profissional sem luvas, realizando punção venosa ou qualquer outro procedimento invasivo, e o profissional não realizar a mudança de decúbito, né, no paciente, que aí causa aí um risco de úlcera por pressão, né, e mais todos os outros riscos, né, risco de infecção, procedimentos inadequados, risco de infecção cruzadas e acidentes com pérfuro cortantes. E aqui está o cenário, né? A enfermeira falando que vai administrar o dipirona e o paciente reclamando que já tomou, né, essa medicação. A outra enfermeira tocando num paciente com precaução de contato e o acompanhante dele pensando se ele pode tocar nele assim. Uns profissionais reclamando, né, da falta de um lavabo, que isso acaba tendo que o profissional entrar no banheiro, às vezes não tira o jaleco para poder ter mais facilidade no dia a dia, né? E acaba, né, um risco de infecção aí. Temos outro profissional perguntando qual das Marias que vai operar o joelho, né, tendo um risco de troca de paciente, até porque tem 2 Marias, uma do lado da outra, né, e a paciente reclamando que está há muito tempo na mesma posição, né, como eu disse, com risco de causar úlcera por pressão. O cenário ele vai passar ainda, né, por uma validação de aparência. Ainda faltam umas outras etapas da pesquisa, né? E ele vai ser utilizado como uma ferramenta de coleta de dados. A gente vai elaborar um formulário, e a gente vai divulgar esse formulário, as pessoas vão identificar os riscos nesse cenário, mas para isso primeiro ele precisa passar por uma avaliação e até lá por uma validação também de aparência, né? Essas aqui são as referências e foi isso. Muito obrigada por assistirem.